quando eu era criança, eu costumava deitar. Eu falo isso com certo cuidado, só para não incentivar a garotada a fazer isso. Mas minha casa era uma casa de madeira, baixinha, e o telhado com pouca inclinação. Então eu subia no telhado, deitava no telhado e ficava olhando para as estrelas e imaginando, né, o que teria lá. E começou a ideia de voar, a ideia de ser astronauta assim. Além disso, o meu irmão, que ele é 13 anos mais velho do que eu, ele mandava cartas para a NASA, e a NASA manda fotos, né, autografadas. Então ele tinha no quarto dele aquelas fotos todas autografadas da época da Apollo. Então eu olhava aquele negócio e falava, pô, é isso que eu quero fazer. É estranho falar, mas o meu primeiro curso foi na área técnica de eletricista. Eu fazia de eletricidade no Senai, trabalhava como eletricista, e à noite eu fazia o colégio técnico de eletrônica. Então eu sempre gostei dessa área técnica, assim. E isso ajudou mais tarde, principalmente na manutenção. Eu sou especialista em missão, que é um tipo de um mecânico de espaçonave. Então ter destreza em fazer manutenção de equipamento, montar, desmontar equipamento é importante. E isso veio lá de trás. Por isso que eu falo que isso aí ajuda também. Entendi. Aí eu fui para a Força Aérea, eu fiz 4 anos na academia da Força Aérea para me formar oficial aviador da Força Aérea. Depois eu fiz curso na aviação de caça, né, para ser piloto de caça. Aí eu fiz todos os cursos de liderança, eu era instrutor de liderança da Força Aérea também. Aí eu resolvi estudar mais, eu fiz engenharia aeronáutica no ITA. Aí eu fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais. Aí eu fui ser piloto de testes, eu fiz curso de ensaio em voo no Brasil e fora do Brasil, fazer testes de aviões. Aí eu fiz um outro mestrado em engenharia de sistemas nos Estados Unidos e o doutorado em engenharia de sistemas também na Marinha Americana. Então, mas tudo isso aí é interessante que ele foi se encaixando para formar um perfil que, logicamente, eu vi qual que era o perfil dos astronautas americanos e eu vi qual era o perfil que tinha maior probabilidade, ou seja, quais que havia mais astronautas em qual tipo de perfil, eu me encaixei dentro daquele perfil e eram coisas que eu gostava de fazer. Então, de certa forma, eu desenhei minha carreira para a carreira de astronauta. Eu imaginava muito a parte técnica, né, você fazer projeto de sistemas, montagem de sistemas, manutenção de sistemas, que é exatamente o meu trabalho, né? Então, é o que eu sonhava, é o que eu faço. Agora, uma coisa que veio extra, que eu adorei, foi a parte mais humana do negócio. Então, eu sou coach também, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu trabalho na ONU, né? Eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, ou seja, você trabalha com pessoas, você vai em comunidades, etc. Eu sou professor, eu tenho uma fundação que trabalha com crianças, então toda essa parte humana veio depois e eu adoro fazer isso. Então hoje em dia é estranho, eu posso dizer que, eu diria, a minha parte em atividades, 30% a 40% são técnicas, 60% a 70% são humanas, com pessoas. É uma sensação, ao mesmo tempo, de uma satisfação muito grande, porque quando você representa um país, eu faço questão de carregar essa bandeira do Brasil, eu carrego essa bandeira há praticamente 20 anos lá no exterior. E quando eu venho para cá, eu faço questão de vestir a bandeira do Brasil, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa ter orgulho do país, a gente precisa, independente das pessoas, independente de situações políticas e tudo isso, a gente tem que pensar que o país, ele é acima das pessoas, acima de partidos, acima das pessoas, e o país é uma nação, né? Ou seja, tem as pessoas que compõem o país, tem a terra, tem os nossos recursos, tem a nossa cultura, tem a nossa história, isso é o nosso país. E a gente tem que ter orgulho disso aí. Fala assim, pô, tem muita coisa que me dá... Quando eu falo isso, né? Geralmente eu falo isso em palestra, aí o pessoal, pô, mas tem muita corrupção, tem tudo isso. Eu falei, sim, tem. Mas se a gente tiver uma educação boa, a gente consegue limpar tudo isso lá na frente. E a gente tem que pensar no país, não tem que pensar numa pessoa, num partido, etc. Isso aí é abaixo de tudo isso.